E aí, turminha, tranquilo? Bom, hoje a nossa aula vai ser numa pegada diferente. Eu aqui no conforto da minha sala, vocês no conforto das casas de vocês. Mas o importante é estarmos conectados, estarmos dividindo conhecimento, aproveitar esses dias para ficar em casa, mas não ficar ociosos, né? Vamos estudar, vamos praticar para quando voltar todo mundo afiado. É isso aí, valeu, uma boa aula. Hoje nós vamos estudar sobre o movimento uniforme. Mas, antes de entrarmos de fato em movimento uniforme, nós vamos relembrar um pouco o que estudamos em aulas anteriores. Nós dissemos que quando a distância entre um corpo e um referencial adotado varia com o tempo, nós temos movimento, e que a principal característica desse movimento é a velocidade. E então nós definimos a velocidade escalar média como sendo a razão entre a distância percorrida pelo corpo e o tempo que se levou para percorrer. No entanto, dizer que um corpo possui velocidade média de 100 km por hora entre dois pontos A e B não quer dizer que o corpo saia do ponto A e chegue ao ponto B com a mesma velocidade. Quer dizer que esse corpo ele pode assumir várias velocidades instantâneas em toda a trajetória, mas que ao final a média aritmética dessas velocidades seria de 100 km por hora. Mas pode existir casos em que o corpo tenha sempre a mesma velocidade? Eventualmente, sim. Por exemplo, a luz se desloca no vácuo sempre a velocidade de 300 mil km por segundo. Em condições normais de temperatura e pressão, o som se desloca no ar a aproximadamente 340 metros por segundo. Aquela hora que a gente está na estrada, que o ponteiro do velocímetro não se mexe, o carro está sempre com a mesma velocidade. E nesse caso nós temos um movimento uniforme. Nós vamos estudar hoje sobre o movimento retilíneo e uniforme, que a gente vai definir como sendo um movimento em que a velocidade é constante, diferente do zero, e nesse caso que a trajetória é uma linha reta. Esse movimento ele pode ser classificado de acordo com o sentido sobre a trajetória. Então, nesse nosso caso aqui, nós temos uma trajetória orientada da esquerda para a direita, mas nós temos o bonequinho se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Esse movimento ele é chamado de movimento progressivo. Pode observar que no decorrer do tempo, as posições do bonequinho estão aumentando. Logo, nós temos deslocamento positivo, que implica em velocidade positiva. O contrário também pode acontecer. Observem que a trajetória é a mesma, mas agora eu tenho um bonequinho que vai se deslocar em sentido contrário ao da trajetória. Esse movimento ele é chamado de retrógrado, porque as posições elas diminuem com o passar do tempo e, logicamente, nós vamos ter uma velocidade negativa. Nós dissemos antes que essa velocidade era a razão entre o deslocamento e o tempo, mas também aprendemos que deslocamento é a diferença entre posição final e inicial e o deslocamento temporal a diferença entre instante final e instante inicial. Quando a gente substitui nessa equação, nós temos isso aqui. No entanto, nós sempre vamos tomar para o movimento uniforme o tempo inicial como zero. Então, não convém colocar ele aqui. E quando a gente faz o cruzado aqui, as devidas operações, nós chegamos a esta equação, que é a chamada equação horária das posições, ou equação horária dos espaços. Essa equação, ela nos permite, entre outras coisas, determinar qual é a posição de um corpo em movimento em qualquer instante que quisermos. Para isso, basta que nós saibamos a posição inicial e a sua velocidade. Então, por exemplo, quando a NASA lança um foguete ou uma sonda para a Lua ou para Marte, eles sabem o tempo inteiro qual é a posição ocupada por esse corpo, porque eles conhecem a velocidade que no vácuo vai ser constante. Observe também que essa equação ela é uma equação de primeiro grau. Sendo assim, nós podemos representá-la através de um gráfico das posições em função do tempo, e esse gráfico vai ser, logicamente, uma reta. Aqui nós temos o sistema de eixos coordenados,
em que o eixo da horizontal representa o tempo e o eixo na vertical representa as posições. E aí, nós teríamos isso aqui, ó. O que nós observamos nesse caso? O nosso gráfico é uma reta, então já sei que estamos falando de um movimento uniforme, mas eu observo também que as posições estão aumentando com o decorrer do tempo. Isso indica que nós temos uma velocidade positiva e automaticamente nós temos movimento progressivo. Mas o contrário também pode acontecer. O corpo pode fazer isso, ó, começar em uma posição alta e com o tempo vir diminuindo as suas posições. O que nós temos nesse caso será uma velocidade negativa e automaticamente nós temos o chamado movimento retrógrado. Aqui eu deixei algumas questões para vocês praticarem. Não ficarão todos aqui nessa videoaula, mas eu disponibilizarei esse slide na plataforma Unoí. Então nós temos algumas questões resolvidas, comentadas. Aproveitem. Qualquer dúvida estarei por aqui. E anexo a esse material eu também deixarei lá no portal uma lista de atividades para que vocês resolvam. Então, mãos à obra e bola para frente.